Nós tivemos do Senhor a iluminação desde o início do ano, foi um convite feito com bastante antecedência, um grande amigo revelando-se também um valoroso servo do Senhor e que chegou e foi muito bem acolhido. Pelo menos falamos por nós, né? A gente se esforça, né, sempre por transmitir as boas-vindas. E como eu disse lá no retiro, foi ele também um dos preletores do nosso retiro, pastor Robson Marcelo, e que está com a sua família aqui para passar o dia conosco aqui. E a gente agradece primeiro aí pela sua disponibilidade, pela sua alegria, pela sua amizade e de ter se disposto a vir lá de Vila dos Cabanos para estar conosco, celebrando o Senhor, agradecendo a Ele por mais um ano de organização eclesiástica dessa igreja. Então, sem mais delongas, vou deixar que ele se apresente, dê seu currículo aí, fale um pouco aí da sua linda família, sua esposa Cleia, seus 3 filhos. Nós passamos já lá no nosso boletim as informações aí resumidas do ministério do nosso irmão, que já tem mais de 20, né? Quantos? 23 anos de ministério, então é já um servo provado e aprovado, e que é um valoroso homem do Senhor, e a gente tem nutrido aí uma boa amizade, e ele está aqui conosco hoje para ser a boca de Deus, para ser o instrumento do Senhor para a edificação das nossas vidas. Eu queria orar por ele, feche seus olhos, vamos orar pela vida dele. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Marcelo, da sua família. Nós sabemos, Senhor, do quanto tu tens sido bondoso com ele, também com o seu ministério, a igreja que tu confiaste a ele. E hoje temos a alegria, Pai, de tê-lo aqui conosco, sabedores de que foi do teu propósito que assim fosse feito. Te louvamos, Senhor, e pelos irmãos que estão aqui conosco para ouvir a sua palavra, que tu possas ungir os lábios com as brasas vivas do altar ao teu servo, para que nos fale, Senhor, da tua parte, e que não possamos sair daqui como entramos, mas, pelo contrário, sejamos impactados pelo teu poder e pela tua graça. Assim te pedimos e entregamos a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja na pessoa do pastor Gabriel, que teve a coragem de me chamar para vir, né? Eu sou o pastor Robson Marcelo, como ele falou, sou casado com a Cleia há 18 anos. 3 filhos, Marcelo, conhecido como Marcelinho, Bruna Letícia e a Isabela, a pequenininha, raspa do tacho, né? E parou por aí, né? Sou pastor da Igreja Presbiteriana há 23 anos. Minha conversão se deu em Tucuruí, no Pará, no ano de 95. Tempo de crise existencial terrível, né? E Deus ali me trouxe para junto dele, né? Com 2 anos eu já estava no seminário. Fiz o seminário presbiteriano Brasil Central, em Goiânia. Saindo de lá no ano de 2001, eu recebi uma proposta para ir para o Amapá. Meus amigos me chamavam de doido. Tu é doido, espera mais um pouco que vai aparecer coisa melhor, né? Falei, não, meu coração está muito aquecido para ir para esse lugar. Era uma igreja numa fazenda, uma comunidade de irmãos numa fazenda. E cheguei lá então em 2002. Fiquei 2 anos nessa fazenda. Eu era pastor auxiliar. Lá era uma congregação da 5ª Igreja Presbiteriana de Macapá. E o pastor titular da igreja recebeu uma proposta para Cuiabá. E o conselho então estendeu o convite para mim assumir a sede. Assumi a sede, fui eleito para 2 anos, reeleito para 5 anos e reeleito para outros 5 anos, de maneira que eu fiquei na mesma igreja 14 anos. Depois saímos para um desafio de plantio de igreja. Tivemos um mandato temporário de 1 ano e meio aproximadamente numa cidadezinha chamada Santana, que é bem próxima a Macapá, quem conhece lá sabe, terra da minha esposa querida, né?
Eu brinco com ela que nós vamos pastorear no interior, né? Ela fica brava com isso, né? Já ficou mais, hoje nem tanto, né? E iniciamos então um plantio de igreja na região mais populosa de Macapá, que era a região da Zona Sul, e com pouca presença presbiteriana. Na verdade, não havia presença presbiteriana nessa localidade. Fizemos um projeto e plantamos então essa igreja, e eu pastoreei durante 7 anos, desde a sua fundação até então. E aí ia ficar um ano, num ano sabático de descanso, até que chegou um convite inusitado, né? Vila dos Cabanos, não sabia nem onde era, né? Aí oramos, colocamos diante do Senhor e lá estamos, né? Fui recebido muito calorosamente pelo presbitério, arguido da, da ponta do pé até o último fiozinho de cabeça, quanto às questões doutrinárias, eu tenho que ser assim mesmo, né? E cá estamos, para a glória de Deus. Tive o privilégio de conhecer então aí o pastor Gabriel, um grande amigo de caminhada, do qual já tivemos a oportunidade de fazer muitas coisas juntos em pouco tempo. Isso é um sinal de que muitas coisas ainda virão, tenho plena certeza disso. Então, sou muito honrado pelo privilégio de ter sido convidado para esse momento histórico na vida da igreja. 44 anos de organização, 50 anos de trabalho como um todo, estar aqui para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor. Eu convido, queridos, os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor lá em Atos capítulo 4. Não será uma exposição ou um sermão expositivo, nós estaremos caminhando por uma temática que eu julgo muito interessante e importante para a vida da igreja, uma igreja que completa 44 anos então. Capítulo 4 de Atos, sabemos que Lucas escreveu esse livro. Um livro foi encomendado por Teófilo, um homem que conheceu o Senhor Jesus e queria ter mais subsídios para fortalecer então a sua fé e a sua caminhada. E aí, Lucas, depois de acurada investigação, né, e ter conversado com muitas testemunhas oculares, ele fez um tratado muito interessante. Além do Evangelho de Lucas, que ele escreve os Atos de Jesus, ele continua então escrevendo os Atos da igreja, né? E eu acho muito valoroso esse livro, porque ele nos dá alguns parâmetros interessantes de como vivia o povo de Deus naquela época. E é verdade que nós não podemos retornar àquela época, é verdade que nós temos abismos entre aquela época e nós, né? Abismos esses da temporalidade, abismos da cultura, né? Abismo da língua, enfim, vários fatores. Mas eu penso que os princípios eles são atemporais, aculturais, e os princípios eles são interessantes e nós podemos sempre voltar a eles e resgatá-los, né? E é isso que eu quero nessa manhã trabalhar um pouquinho sobre resgatando o sentido de viver em comunhão. Esse é o tema da nossa mensagem, então. Atos capítulo 4, verso 32, diz assim: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém. Que Deus ilumine sua palavra e a nossa mente nessa manhã. Amém. Irmãos, há uns 5 anos atrás, na verdade uns 7 anos atrás, eu tive acesso a uma obra de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman.
E é interessante porque esse sociólogo, ele cunhou um conceito que retratava na época em que ele escreveu e continua retratando a realidade dos relacionamentos hoje. O seu livro chamado Amor Líquido. E ele diz algo interessante, ele descreve a natureza volátil e efêmera das relações humanas na pós-modernidade, onde os laços são mais flexíveis e menos compromissados. Em vez de relacionamentos sólidos e duradouros, observa-se uma tendência a relações mais superficiais, facilmente descartáveis, marcadas pela insegurança e pela busca por satisfação imediata. De maneira, então, que o termo amor líquido é um termo que descreve um tipo de relacionamento característico da sociedade contemporânea, onde os laços afetivos são frágeis, passageiros, semelhantes à fluidez da água. Bauman utiliza, então, essa metáfora para ilustrar a fragilidade e a falta de compromissos que marcam os relacionamentos modernos, onde as relações são facilmente desfeitas ou substituídas por outras. Eu achei fantástico porque ele conseguiu fazer um diagnóstico preciso nesse quesito relacionamento no mundo em que nós vivemos. É interessante que no mundo em que nós vivemos, está muito em pauta as questões das redes sociais, e é interessante porque eu acredito que todos nós aqui temos, e você é medido pela quantidade de seguidores que você tem. Interessante. Eu nunca esqueço, vem um videozinho, quando a gente começa a pesquisar algumas coisas, vem um videozinho de um rapaz conversando com uma moça, e esse rapaz então falava assim, a moça perguntava, ele queria namorar com a moça, né? Ele falava assim, eu quero namorar com você. Que carro você tem? Ela falava. Dizia assim, eu tenho, aí ele brincando, né? Eu já tive, viu, irmãos? É um bom carro. Eu tenho um Uno e eu de vez em quando coloco uma escada em cima, né? Pense num carro guerreiro, né? E aí ela começava assim, meio que despachá-lo e tal. Aí ele falava assim, mas pelo menos me siga na internet, né? Me siga na rede social e tal. E ela, qual é o seu endereço lá, não sei qual é o nome que ele falava lá. E quando ele dava o endereço, que ela ia pesquisar a quantidade de seguidores que ele tinha, e na verdade ele era um desses bem conceituados aí, ela imediatamente mudava o conceito que ele tinha acerca dele. É bem possível que o Uno se tornou um carro muito bacana para ela a partir do momento dos seguidores que ele tem. Interessante, porque a verdade é que nós somos muito bons em seguir e gostamos de ser seguidos, mas esses números, essas questões não dizem respeito a amizades e a relacionamentos verdadeiros e profundos. E quando eu olho para a igreja, eu vejo que a igreja é esse lugar onde verdadeiramente os relacionamentos precisam ser aprofundados, onde os relacionamentos devem enaltecer a verdade, o cuidado, o interesse, porque somos um só povo, um só rebanho e estamos com o mesmo propósito de vida. De maneira, então, que nessa manhã eu quero olhar para esse texto e trazer algumas coisas para nós refletirmos, né, sobre a importância da comunhão. Como eu falei, Lucas, ao escrever não só o Evangelho, com foco mais nos atos de Jesus, mas em especial esse tratado, esse único livro histórico do Novo Testamento, ele vai narrando de maneira cronológica o que as coisas estão acontecendo. Em alguns momentos, ele parece que para e faz um resumão do que estava acontecendo. Por exemplo, capítulo 2, a partir do verso 42, ele faz um resumo. Depois ele vai continuando, e aqui no capítulo 4, ele mais uma vez para e faz um resumo. E ele diz, olha, da multidão dos que creram, era uma alma e o coração.
mostrando assim que havia uma unidade, uma comunhão, a ponto dele ligar coisas acerca da psique e acerca do centro de todas as coisas, da emoção, do querer, de estar em tal sintonia que eles batiam e pensavam na mesma perspectiva. Da multidão dos que creram, tinham tudo em comum, olha só. A primeira coisa que eles tinham em comum é que eles criam no mesmo Deus, no mesmo Cristo. De maneira então que eles criam de maneira igual, na mesma perspectiva, e a sua vida era uma vida consoante àquilo que eles criam. E isso desembocava não só, essa comunhão desembocava não só no crer, mas desembocava também na sua prática. De maneira que você vai observar que ele descreve que não havia nenhum necessitado, porque havia um senso de igualdade, de entender que quando um tinha um pouquinho mais e o outro não tinha nada, havia necessidade de equilibrar essa balança. E essa é também uma expressão, então, de comunhão. Eu queria, então, nessa manhã, conversar sobre alguns fatores interessantes acerca desse desafio de sermos e vivermos em comunidade, resgatando o sentido de viver em comunhão. E olhando para as igrejas primitivas, para a igreja primitiva, olhando para algumas pesquisas, em especial que um homem chamado George Barna, um pesquisador, um homem que se debruça sobre a perspectiva das igrejas, do crescimento de igreja, e que traz pesquisas de estatísticas bem interessantes, ele traz e consegue enaltecer algumas marcas e algumas características de uma igreja que verdadeiramente vive em comunhão, indo na contramão da perspectiva que Bauman fala desses relacionamentos líquidos e fluidos. E eu queria trazer alguma dessas características marcantes. Primeiro, as características marcantes das igrejas que de fato estão alicerçadas na palavra e estão cumprindo o seu propósito, elas têm algumas características. A primeira delas, elas têm um senso de pertencimento. Interessante essa perspectiva. Primeira vez que eu vi esse tema, senso de pertencer, foi numa obra, com certeza o pastor já leu, Uma Igreja com Propósito, de Rick Warren. E ele diz algo interessante, ele fala assim, a comunidade da fé, a igreja, ela precisa ser um lugar do qual a gente se sinta parte, se sinta envolvido, se sinta presente. E quando você não está, você sente a falta e a sua falta é sentida. Ou seja, você não é mais um na multidão, ou apenas um na multidão. Você faz parte daquela comunidade de maneira que se você não estiver neste lugar, com esse grupo, com essas pessoas, alguma coisa está faltando em você. Eu sempre falo, Cléia, de vez em quando a gente viaja nas férias, primeira semana até que vai, mas na segunda eu já estou doido para achar uma igreja para cultuar. É o senso de pertencer, ainda que não seja na minha cidade, ainda que não seja a minha comunidade, mas eu gosto de estar no meio do povo de Deus. E essa característica é interessante, por quê? Porque o senso de pertencimento, ela é uma ruptura com o isolamento e o anonimato. Isso revela que existe um povo ao qual eu me reporto, e ao qual eu estou ligado afetiva e institucionalmente em termos de propósito. Certa feita, uma senhora adoeceu e o médico então proibiu ela de sair de casa, afirmando que ela precisava de repouso absoluto. Então ela olhou para o médico e falou assim, mas doutor, e a igreja? O médico olhou para ela e falou assim, olha, eles nem vão sentir a falta da senhora. Aí ela olhou para ele e falou assim, é porque você não conhece a minha igreja. Mas ainda que eles não sintam a minha falta, eu sentirei falta dela.
Isso é o senso de pertencimento. E o desejo do meu coração, e por tudo que tenho visto aqui nesses dias, fiquei muito feliz pela acolhida, pela receptividade. O desejo do meu coração é que essa igreja aqui, a IPA, que já mora no meu coração, né, sem pagar aluguel, né, nem diária, que vocês tenham esse senso de pertencimento. Aqui é o lugar aonde eu congrego, aqui é a minha família. Que isso seja despertado cada dia mais no coração de vocês. Uma outra característica marcante, além do senso de pertencimento, é que a igreja é uma fonte de conforto e vida. Um lugar de apoio espiritual e apoio humano. É um lugar onde a parte espiritual é preenchida, é completada, é abastecida, é alimentada. Mas mais do que isso, é onde a mão literalmente é estendida para socorrer nos momentos mais difíceis da vida. É interessante que a igreja ela precisa ter esse viés de não apenas olhar para a espiritualidade, mas entender que a espiritualidade ela desemboca numa atitude prática. O próprio Jesus, ao resumir então os mandamentos, ele resume dizendo que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, alma, entendimento, mas também amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, é uma relação vertical que se estende no horizonte. João, lá na frente, ele vai testificar isso também. Uma das consequências de uma comunidade saudável, irmãos, é que ela se torna fonte de acolhimento e cuidado. Em tempos difíceis, tal comunidade cuida e protege. Há um sentido de calor humano, senso de apoio, senso de acolhimento. Uma igreja amável e acolhedora está em contato com a necessidade daqueles que dela participam. E isso não é uma função apenas da junta diaconal ou do pastor, mas é entender que se você pertence a esse povo, você pertence a essa família, você vai sentir também as necessidades que o teu próximo está sentindo. E vai, de uma forma ou de outra, amenizar. Portanto, uma fonte de conforto e vida. Uma terceira característica, então, que nós podemos observar é um senso de apoio e acolhimento, um espaço para proteção e cuidado. Uma comunidade torna-se fonte de sustentação para muitas vidas em tempos de perdas e tragédias. Nunca me esqueço, o pastor Marcos Carrijo, meu pastor, ele hoje está em Redenção, e ele dizia algo interessante assim, ele perguntava, qual é mais fácil? Se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? E as respostas eram variadas e tal, né? E ele dizia algo interessante, é mais fácil chorar com os que choram. Porque brota em nós esse senso de cuidado mútuo, de atenção, de estar ali de uma forma ou de outra, ainda que palavras não possam calar a dor, por exemplo, na perda de um ente querido, mas o fato de estar ao lado. Eu nunca esqueço, nesses 23 anos de ministério, a gente casa muita gente, batiza muita gente, e infelizmente a gente enterra muita gente também, né? E eu nunca me esqueço um ofício fúnebre que fui celebrar e a coisa tinha sido tão pesada, né? Assim, tão carregada. E eu cheguei do lado do caixão, estava a viúva lá, chorando, e ela olhou para mim e falou assim, não fale nada, pastor.
Não há nada que você venha falar que possa dar a dor que eu estou sentindo. Eu olhei para ela e falei assim: quem disse que eu vou falar alguma coisa? Eu vim foi chorar aqui do seu lado. E chorei, estou até chorando agora, lembrando dessa ocasião. Tempos depois ela falou assim: pastor, foi a pessoa que mais me consolou naquele dia, foi o senhor chorando do meu lado. Falei assim: a dor era grande, esse irmão era querido demais, e eu estava imaginando que dor a senhora está sentindo. Então a igreja é esse espaço de proteção e cuidado. A igreja, ela se torna então essa fonte de sustentação para muitas vidas em tempo de perdas e tragédias. Todos nós, diante da situação que aconteceu alguns anos atrás, diante da pandemia, a gente ficou meio sem saber o que estava acontecendo e saber o que fazer. E a gente, pastores, né, que lidam com vocês, né, que a concepção normal e natural da igreja é você estar reunido presencialmente aqui, compartilhando. E como é que faz numa hora dessa? É uma coisa que a gente não imaginava e não sabia como lidar. E aí eu tomei a liberdade, falei assim, primeiro, vamos começar os cultos online aí, né? Aí um gaiato falou assim, como é que vai ser os batismos online, pastor? Eu falei, calma, bicho, calma. E a ceia, pastor, o senhor pode ministrar pela tela e a gente em casa? Eu falei, não, calma. Porque ceia é comunhão, e comunhão envolve estar aqui, coladinho, juntinho, então aguente aí. Nós não estamos pecando por não estarmos celebrando a ceia, porque Deus está vendo todas essas coisas. E está no controle de toda a situação. E aí começamos, então, os cultos online, que muita gente começou a questionar, online não é culto, e não sei o quê. Eu falei, não, eu vou continuar fazendo sem nenhum problema. Falei, e agora, como é que a gente faz para o pastoreio? Uma igreja em plantação, novos convertidos, gente sendo discipulada. E agora como é que faz? Quase todo dia de manhã eu abri a agenda do celular, letra A, o Alberto, vamos lá. Como é que tá, Alberto? Tudo bem, Alberto? Estou aqui orando por você, Alberto e tal. Letra B, a Bruna. Bruna, como é que você está, Bruna? Não sei o que. Quando não ligava. Em alguns casos passava na frente da casa, buzinava. Igreja é isso. Até em tempos difíceis, ela se reinventa. Ela se adapta para não perder essa perspectiva do senso de apoio e acolhimento. Ainda que não podia tocar, mas pelo menos havia uma perspectiva do se importar. E olha, a igreja é o lugar, irmãos, que não existe imunidade para as tragédias da vida. Muitas pessoas relatam que não saberiam como conseguiriam enfrentar, por exemplo, o luto, o divórcio, a doença, sem a presença de membros da igreja. A presença física de outros cristãos, irmãos, é uma fonte incomparável de alegria e força para os outros crentes. De maneira que é bom pertencer a uma comunidade. É bom fazer parte da igreja. Não somente, eu acho fantástico, vocês colocam essa camisa dos 50 anos aí, e já venho vendo ela desde o início do ano, né? É fantástico isso. Não só veste a camisa literal, né? Mas também está aqui juntos, 44 anos na luta. Uns chegaram agora, outros já têm mais tempo de caminhada, e isso é importante, isso é salutar diante do Senhor. Quando falamos de igreja, irmãos, nós temos ainda que considerar a natureza dessa comunidade. Cristianismo significa comunidade através de Cristo em Cristo. Nenhuma comunidade cristã é menos que isso. Cristãos precisam uns dos outros por causa de Cristo. A palavra de Cristo nos fala da natureza da comunidade que seria criada, ou seja, nós somos o corpo de Cristo.
Paul Tournier, ele diz algo interessante, que há duas coisas que o ser humano não pode fazer sozinho. Uma é se casar e a outra é ser igreja, ser cristão. Portanto, a igreja é um lugar que deve ter essa característica de centros de apoio e acolhimento. É uma comunidade também firmada no amor. Jesus afirmou que uma das características dos seus discípulos seria o amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Lá em João capítulo 14, verso 35, nos diz essa realidade. Há um historiador romano chamado Tácito, que viveu nos dias de Pedro, nos dias de Paulo. Ele não era cristão, mas ele escreveu algumas coisas interessantes, mostrando e relatando a crueldade de Nero, o imperador, contra o povo de Deus. E ele diz assim, abre aspas, cobertos com peles de bestas, os cristãos eram rasgados por cães e pereciam. Ou eram pregados em cruzes e consumidos por chamas para servirem como iluminação noturna nos jardins de Nero. Fecha aspas. Esse mesmo Tácito, ele diz algo interessante, que ao ver o comportamento dos cristãos, ele fez uma declaração que se tornou célebre. Abre aspas. Vede como se amam mutuamente e como estão prontos a morrer um pelo outro. Eles não apenas amam os membros da sua comunidade, mas amam indiscriminadamente os outros e, a exemplo do seu mestre, oram pelos seus algozes. O historiador ficou estupefato como o amor a Cristo era manifesto na vida da primeira igreja, dos primeiros cristãos, e não deveria ser diferente também em nós. É uma igreja, então, uma comunidade marcada pelo amor. Até aqui está tranquilo, irmãos? Vocês podem levantar a mão, discordar, né? Compartilhar. É uma aula, né, pastor? Fique à vontade. Tá tudo tranquilo, então, né? Qualquer coisa que eu falar que vocês não concordem, levanta a mão e discorda aí. Continuando, então, irmãos. Até que horas eu tenho, meu irmão? 2? Não, não falei isso, não. O almoço é aqui mesmo hoje, né? Então é uma comunidade marcada pelo amor. E dentro dessa perspectiva da comunidade marcada pelo amor, nós vemos que ela é uma comunidade orgânica. E você vai observar que a ênfase que a Bíblia dá sobre a igreja, ela nunca está relacionada a uma organização, a uma instituição, a uma placa, a um CNPJ, e sim o que é um organismo. Quando nós entendemos a igreja, então, como um organismo, como uma comunidade orgânica, nós vamos observar o próprio apóstolo Paulo tratando e fazendo uma analogia muito interessante acerca da igreja como um corpo. Um corpo que tem membros e que pela justa cooperação de cada um, elas edificam a si mesmas em amor, tendo Cristo como cabeça. E eu acho fantástico porque a igreja, e isso a gente está vivenciando de maneira assim, na prática mesmo, a igreja de Vila dos Cabanos, que a igreja de Vila dos Cabanos é uma coisa assim, descomunal na perspectiva da variedade, da diversidade, né? Porque é uma igreja, de certa forma, composta por pessoas que vêm de vários lugares e que se encontram ali. E tinha tudo para dar errado, gente. Por quê? Porque é uma igreja que tem mineiro, tem goiano, tem baiano,
tem sergipano, tem pernambucano, tem paraibano, tem paranaense, tem santanense, amapaense, tem gente de tudo que é lugar. E o que eu acho interessante é que todos nós trazemos impregnado em nós essas características da nossa cultura local. Eu não achei ainda os que tomam chimarrão lá para eu me agregar, né? Mas os do açaí tem um bocado lá, pode ter certeza, né? E eu acho interessante porque tinha tudo para dar errado, mas não obstante sermos tão diferentes, tão assim, com criações diferentes, profissões diferentes, vindo de lugares diferentes. A igreja é linda, é bela, justamente por causa dessa diversidade. Ainda mais quando a gente começa a entender que ainda que eu esteja ali por um pouco período de tempo, porque muita gente vai para lá por conta de uma transferência, tem grandes empresas lá, indústrias. O desafio está sendo colocar no coração daquelas pessoas que aquela igreja é o lugar que vale a pena pertencer e vale a pena labutar. Então nós estamos envidando todos os esforços para que a igreja seja não só um lugar de fluxo de pessoas dominicais que simplesmente chegam, consomem e voltam, mas que ela possa se fazer e se sentir parte desse todo, ela do jeito que ela é. Mineiro, baiano, sergipano, pernambucano, e o tanto de contribuição que ela pode trazer. É uma coisa interessante que cada um que vem de lá, ou que vai para lá, e já é presbiteriano, ele já traz também a perspectiva de como era a igreja dele. E essa comparação é inevitável. E é interessante que o primeiro choque que eu tive foi no primeiro sermão que eu preguei. O primeiro sermão que eu preguei em Macapá, a igreja que nós tínhamos plantado, ela tinha um objetivo, ela tinha uma missão. Ela foi plantada numa grande região da cidade, a Zona Sul, compreendia 11 bairros e mais de 140 mil habitantes. E ela tinha um foco em não crente e desigrejado. Interessante. Não crente, beleza. E o desigrejado? O desigrejado é aquele que já passou por alguma comunidade de fé e por um motivo ou outro ele se afastou. Pense num povo difícil de você ganhar de volta, viu? Porque ele vem marcado, machucado, cheio de cicatrizes e algumas até sangrando ainda. De líderes carrascos, de sistemas de governo opressores, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Carregados de traumas, de extorsões que sofreram. De chegar no dia 5, a liderança ir na igreja lá pegar o dízimo na fonte. Não espera nem no dia 6, vai logo no dia 5. E a linguagem, então, para esse público, era uma linguagem menos ameaçadora possível. Então, por exemplo, o culto era um culto teocêntrico, cristocêntrico, mas os princípios de liturgia eram diluídos em 1 hora de culto. De maneira que o culto começava, digamos, às 18 e terminava às 19, meia hora de boa música contemporânea, bíblica, e meia hora de palavra, trazendo assuntos como esse, relacionamentos líquidos, a maratona da vida, pregando séries com temas assim, aparentemente assim, sem muita agressividade. E eu lembro que quando eu comecei uma série chamada Maratona da Vida, e a gente usava muito a rede social para convidar, e usava muito a nosso network
Eu e você, irmãos, nós lembramos de pelo menos 100 pessoas pelo nome, às vezes até mais. E essas devem ser os nossos alvos de convite, de discipulado, de aproximação, fazer eventos ponte para trazer para próximo. E aí nós começávamos a usar. Eu lembro que nessa série, a Maratona da Vida, nós ganhamos uma família inteira, porque eles eram corredores de rua, né? Eu não conseguia tê-los na escola dominical, porque sempre tinha uma corrida, né? De manhã. Falei, mas vem à noite, não tem problema. E essa família caminhou com a gente até na pandemia. 3 anos. 3 anos. E a linguagem, então, era muito acessível. E o tempo um pouco mais resumido, de maneira que você atingisse. Durante 2 anos, nós não falamos, não que seja errado, mas nós não falamos sobre oferta e dízimo no culto. Como é que a igreja se mantinha? Havia um grupo base que entendia a importância do dízimo, da oferta, e a igreja se mantinha e com um fundo de reservas nessa perspectiva. Eu chego então na igreja de Vila dos Cabanos, prego, falei assim, vou estourar o tempo hoje, 35 minutos. Como era de costume lá, na saída a gente fica na porta cumprimentando os irmãos que saem. A liturgia assim, era meio diferente. Um jovenzinho parou assim para mim e falou assim, o senhor poderia ter falado mais uns 20 minutos. Eu estava entendendo o que o senhor estava falando. Um outro irmão parou, corajoso, e falou assim, olha, o pastor anterior aí pregava 1 hora, 50 minutos, por aí o senhor pode falar mais, que a gente ouve. E aí você vai tendo esse choque de realidade, né? E o que me chama a atenção é justamente isso. Cada um trazia a sua perspectiva e acostumado com o que estava. E essas diferenças, a gente vai observar que elas contribuem para a beleza do todo. Porque cada um vai querer dar a sua contribuição e com certeza vai trabalhar para ser pastoreado e para ser conduzido de tal forma que entendendo também que ele tem o seu conceito ou a sua perspectiva, mas há outras que podem ser observadas também, avaliadas e aceitas. E assim a gente vai caminhando. A igreja, então, é esse lugar, essa comunidade orgânica. A fé cristã, irmãos, se desenvolve comunitariamente. Não é apenas a fé que produz a comunhão ela também produz fé. Não tem coisa melhor do que a gente se juntar para realizar grandes coisas para o Senhor. Isso aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. Numa época onde há uma tendência tão presente de querer viver o cristianismo de forma isolada da vivência comunitária, que digam os números crescentes e assustadores do IBGE, que já colocam como um item já os desigrejados como já um povo considerável. Viver em comunidade, então, é andar na contramão de um pseudo-cristianismo que está se formando nesses tempos, com o aval de achar que ele pode ter comunhão com Deus, tendo apenas a comunhão com a sua família, com a sua célula máter ali, com a sua esposa e filhos. E pasme, alguns chegam a dizer, para justificar, que eles adoram a Deus na casa deles, porque na igreja primitiva havia a comunhão e a adoração de casa em casa. Eles afirmam ainda que eles podem ter os melhores pregadores pregando para eles. Eu posso ter, hoje eu quero ouvir o Augusto Nicodemos pregar para mim.
Então eu vou lá, coloco lá o vídeo lá e assisto uma pregação do Augusto Nicodemos. E hoje eu quero ouvir só sobre as bênçãos celestiais. Então eu vou lá e acho uma mensagem específica para isso. Eu duvido achar ou procurar uma mensagem que vá, digamos assim, dar uma cajadada nele mesmo, né? Dificilmente. E olha, irmãos, infelizmente essa tem sido uma tendência, não só dos desigrejados, mas tem sido uma tendência de muitos cristãos. A igreja self-service. O que é a igreja self-service? Eu não sei se fui eu que cunhei isso, mas achei interessante. A igreja self-service é aquela que você vai e você vai pensar ou pegar só aquilo que lhe interessa. Não é assim que você faz no restaurante? Você vai lá, pega o seu prato. Eu duvido você colocar jiló, quiabo, só se você gostar. Eu coloco, eu gosto. É lógico, você só vai pegar aquilo que é melhor. Há uma tendência e isso está errado. Muito bem. Então, nós vivemos essa época, essa tendência, então, de forma isolada da vivência comunitária. E nós precisamos sempre trazer à tona a lembrança de que nós somos um corpo. Um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, segundo Efésios capítulo 4, verso 16. Muito bem. Então nós vimos aqui algumas características de uma comunidade de fé. Senso de pertencimento, um lugar de apoio e cuidado mútuo, uma comunidade orgânica que vive em amor. Eu queria trazer também agora alguns inimigos da comunidade. E pode ser que a gente observe que essas coisas estão muito próximos da gente. George Barna ele faz uma pesquisa muito séria e ele traz alguns itens, alguns aspectos interessantes dos inimigos da comunidade. O primeiro delas é a hipersensibilidade, vulgo mimizentos. Graças a Deus, eu já ouvi falar que aqui na IPA não tem. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? O que é a hipersensibilidade? Né? Viver em comunidade, irmão, significa relacionar-se com pessoas diferentes, com hábitos, culturas e comportamentos distintos. É normal, eu pego como base, eu que vim lá do sul do país. Quando eu cheguei em Tucuruí, em 89, que eu olhei aquela cidade, vindo de Curitiba, hein? Que eu olhei aquela cidade, que eu vi numa esquina, um povo sentado nos banquinhos, tomando um negócio numa cuia. Falei, que é isso aí? Mas quando que eu vou tomar um negócio desse? O mais quando eu já aprendi aqui, tá? Não, eu perdi o curitibanês, né? Eu perdi. De vez em quando ele quer ressuscitar, tipo meio porta, leite, né? E eu olhava para aquele negócio meio com desdém, né? Falei, como é que pode um negócio desse aí? Até que eu aprendi a tomar tacacá. Pense um negócio gostoso, hein? A maniçoba, irmãos, para mim era um negócio esquisito demais, porque o aspecto dela é meio esquisitinho, né? E aí eu fui pregar nos 15 anos de uma jovenzinha. Nenhuma, beleza, né? E aí eu fui pregar nos 15 anos dessa mocinha numa igreja no interior do Amapá, região mais ao norte, chamado Serra do Navio. E era numa fazenda e tal, então a gente chegou lá, era longe para chegar. Chegamos lá e tal, fiquei hospedado lá. E aconteceu o culto, eu preguei e tal, e logo depois do culto,
serviram, né, a festa de 15 anos. Irmão, só tinha maniçoba para comer. E agora? Colocaram no prato ali, eu falei, vou comer só o arroz. E quando ninguém estiver vendo, eu. Gente, eu provei aquele negócio. Pensa um negócio gostoso. Égua, meu. Ó, égua, ó. Tô falando égua já, né? Cara, maniçoba é gostoso demais. É muito bom. Então observa. Cada um vem de uma cultura, criações diferentes. A gente fala isso muito para casal, né? A gente está discipulando uns noivos que querem casar, né? E a gente vai conversando e tal. E a gente vê as diferenças entre eles. Fala assim, gente, essa diferença não pode suscitar entre vocês briga, problema, porque já são diferentes por essência. Um homem e mulher completamente diferentes, criações diferentes, lares diferentes. Vocês têm que usar essas diferenças para se unir cada vez mais. Então, observa, essa questão da hipersensibilidade é que se relacionar com pessoas tão diferentes culturalmente, hábitos e comportamentos distintos, há pessoas mais sensíveis que as outras. Então, essas pessoas excessivamente sensíveis se ferem mais facilmente e não conseguem senão isolar-se, distanciar-se. E, por incrível que pareça, há muitos líderes também hipersensíveis que são um desastre para o grupo. Se o líder se melindra, gente, como diz lá em Macapá, alvará os membros, então. Então, observa, choques e diferenças de opinião e ideias são inevitáveis quando se vive em comunidade. Mas aí é que está. Existem princípios na palavra de Deus para nós o quê? Para nós conseguirmos conviver. O apóstolo Paulo lá em Filipenses, resolvendo o primeiro problema da SAF local, Evódia e Síntico, um problema seríssimo, né? Eu falei isso lá para a irmã Carla, dando risada, a irmã Carla é a presidente da SAF lá, né? Falei assim, Paulo fala o quê? Fala para elas pensarem concordemente no Senhor, ou seja, elas são diferentes? São. Tiveram algum atrito? Estão, mas pede para elas entenderem que há um fator maior que as une, Cristo Jesus. Então tira as diferenças de lado e se unam na causa de Cristo. Aí dá para caminhar. Esse é um princípio. Paulo fala, colhei o que é débil na fé. Um acha que de tudo se pode comer, outro acha que é só legumes que se deve comer. Então caminhe com aquele que, se você acha que pode comer de tudo, tranquilo. Então, mas faça de tal forma que não escandalize aquele que não come. O mesmo princípio ele utiliza lá em Corinto, diante das coisas que eram vendidas no mercado, que eram sacrificadas a ídolos. Rapaz, se o cara tem uma consciência tranquila, orou, está abençoado, come. Mas se isso vier escandalizar aquele que não come, então peraí. Então, essa maturidade é preciso existir. Mas observe que a hipersensibilidade, ela é um inimigo, então, à comunhão da igreja. Mas nós precisamos andar o quê? Em sabedoria para saber o quê? Saber discernir. E se você é a pessoa que às vezes pode se sensibilizar diante de uma situação que é diferente daquilo que você pensa ou age, você precisa também ter a maturidade de entender o porquê a pessoa fez aquilo. O problema é que nem sempre isso acontece e quando a pessoa, então, é hipersensível, ela vai se isolar dos demais e aí o isolamento é terrível. Uma coisa interessante, a igreja, ela é viva. E a igreja, ela é um movimento, movimento em movimento. Tem gente que por causa da hipersensibilidade, ela fala assim, eu não vou para o culto hoje. Quando ela vem na outra semana, se vier, ela já pega a igreja diferente, não é mais a mesma igreja.
A igreja, ela vai caminhando. O edifício está sendo construído, a base é Cristo, e os tijolinhos estão sendo construídos, e construídos, e construídos. Se você sai, perde o time, quando você volta, já está o edifício mais alto do que quando você deixou. E aí é natural você chegar e estranhar mais ainda. Portanto, aconteça o que acontecer, não arrede o pé da comunidade de fé. Supere. Ou resolva seu problema com o indivíduo. A gente costuma ver muitos casos, situações, em que os irmãos não sabem resolver os seus problemas, suas diferenças. E a primeira atitude que faz é se zangar, se aborrecer, se isolar, se afastar. Ou quando não, já chama o pastor para apagar um incêndio. Né? Sendo que existem uns mecanismos que a própria palavra de Deus fala que todo crente deve agir. Mateus 18 nos ensina, se o teu irmão pecar contra ti, vai com ele. Se não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se não te ouvir, leva a igreja. Se não te ouvir, tchau, incircunciso, você não é daqui, né? Outra inimigo da comunidade, irmãos, mudança constante de membros. Isso é fato. Temos enfrentado. Esse ano nós já recebemos 5 membros, já despachamos 5 membros. 6 membros lá na Vila dos Cabanos. Por quê? É uma cidade de trânsito, de passagem. Pessoas transferidas chegam, pessoas transferidas vão embora. E isso é um inimigo, então, essa comunidade. Porque quando você está se fortalecendo para fazer grandes coisas juntos, projetos juntos, o que vai acontecer? Essa pessoa sai. E aí, ela vai fazer falta. Né? Então, essa é uma realidade. Comunidades precisam de tempo para se fortalecer. Tem alguém aqui do início, desde o iniciozinho? Não mais? Não, né? Então, as gerações elas vão surgindo. E cada geração é um novo desafio. Quando eu encostei aqui, eu falei assim, que lugar lindo. Irmãos, vocês estão numa região aqui, numa perspectiva geográfica aqui, invejável no bom sentido da palavra. Louvado seja Deus por aqueles que lá no início entenderam que esse era o tamanho. E vai ficar pequeno. Amém? Vai ficar pequeno. Eu lembro que a gente tinha essa igreja que eu passei 14 anos, a capacidade da igreja era de 120 pessoas sentadas. Chegou um momento, com a graça de Deus, que a gente teve que fazer 3 cultos dominicais para atender a quantidade de pessoas. Foi muito interessante. Né? Aqui tem lugar para crescer bastante ainda, graças a Deus. Vai ser assim. Um terceiro inimigo da comunidade é o excesso de atividades, irmãos. Existem igrejas que vivem baseadas em programas e programações. Os eventos são importantes, as programações são importantes, mas elas não podem tomar todo o tempo de maneira que as pessoas se sintam cansadas e afadigadas. É importante estar junto? Sim. Né? Pastor, parece que você está falando aí contrário de tudo aquilo que o senhor está dizendo, que é um senso de pertencimento. Não estou falando o contrário. Eu estou só dizendo que nós estamos vivendo a sociedade atual possui uma agenda muito complicada e cheia de compromissos com fortes demandas de urgência que necessitam do nosso tempo. E esse fator pode ser um fator comprometedor no desenvolvimento de um senso comunitário. Por quê? Nós entendemos que para se fortalecer vínculos é necessário caminhar juntos, ter programações planejadas ou informais para caminhar juntos. Quando as pessoas são muito ocupadas, torna-se impossível cultivar relacionamentos nesse nível. Líderes da igreja em especial precisam participar de atividades da igreja e se envolver no dia a dia da comunidade. E esse é um dos grandes desafios, irmãos. Você encontrar tempo
para viver em comunhão, em comunidade, com a agenda tão lotada que a gente tem. É importante estar juntos. Importante mesmo. Outro perigo, a superficialidade de relacionamentos. Quando a convivência não é aprofundada, o senso comunitário se torna vago e disperso. Há-se a opção e a possibilidade de não querer vir. Por quê? Porque os relacionamentos não estão alicerçados. Mas não estão alicerçados por quê? Porque não caminhou suficientemente. Como é que se fortalece um relacionamento? Se fortalece um relacionamento caminhando junto. Tendo a oportunidade de você confiar de tal maneira naquela pessoa para abrir o coração e compartilhar e as pessoas saberem quem você é, quais são as suas lutas, suas dificuldades. A gente trabalhou muito tempo com pequenos grupos, é muito interessante pequenos grupos nos lares. Por quê? Porque ali é o lugar onde a comunhão passa a acontecer pela convivência. Nós chegamos a ocasiões em que os grupos se reuniam semanalmente, e eu fui num grupo, eu era supervisor, eu passava em todos eles, chegamos a ter 21 grupos, e eu tinha essa liberdade de visitar todos eles, né? E a gente chegou num lá que a programação toda preparada, tudo certinho. Nós observamos que a irmã que estava lá estava com semblante um tanto quanto abatido, e porque nós conhecíamos aquela irmã, porque ela fazia parte da comunidade, nós quebramos todo o protocolo e nos voltamos totalmente para ela. Irmã, a gente está observando que você não está bem, o que está acontecendo? E ela sentiu a confiança necessária em nós para compartilhar os problemas que ela estava enfrentando. E o grupo foi só nessa perspectiva. E pudemos ministrar, então, a palavra de Deus a ela naquela perspectiva. E assim, irmãos, só é possível, então, nós vivermos a profundidade dos relacionamentos se nós nos ajuntarmos, estivermos, de fato, juntos, fortalecidos. O distanciamento vai impedir essa perspectiva da profundidade nos relacionamentos. Outro aspecto também que é o inimigo é o elitismo. O que é o elitismo? É muito comum, às vezes, dentro de algumas igrejas que possuem um certo nível social e, sem perceberem, pode se tornar snobs e se distanciarem dos outros por causa dessa questão, as famosas panelinhas. Quer queira, quer não, numa comunidade um pouco maior, as afinidades existem mais entre uns e outros, isso é normal, né? O que não pode é uma em detrimento da outra. Tem que, na medida do possível, se dar com todos, estar próximo de todos. Na igreja de Corinto, nós vemos, em especial, o apóstolo Paulo tratando essas panelinhas. Havia o grupo de Apolo, o grupo de Pedro, né? O grupo de Paulo e os que se diziam mais espirituais que todos, que eram o grupo de Cristo. Também estavam todos errados, porque eles estavam com partidarismos dentro da igreja. E esse elitismo também pode ser na área intelectual também. Então, não é só na área financeira. Um outro aspecto também que é um inimigo à comunhão é a timidez, que é o lado oposto do elitismo. A pessoa geralmente demonstra timidez por causa da sua introversão, ou porque se julga inferior ou acuada, né? E muitos culpam a igreja de não prestar atenção neles, mas eventualmente eles mesmos são responsáveis por não se entrosarem na igreja. Então são perigos aí que correm. Um outro perigo mortal para nós concluirmos e aí partirmos para o encerramento é o individualismo. O inimigo mortal da comunidade é aquele que opta sempre em se manter à distância.
Tem uma senhora, ela não é membro da igreja, ela vai sempre com a filha. Ela não perde um domingo. Mas pense numa mulher lisa, que escapole. E nós já organizamos aquele cafezinho para segurar o povo lá para bater um papo. E falei, bote o café bem quente, que é para o cara tomar devagarzinho, né? Que vai tomando devagarzinho, vai conversando com quem está do lado. Pois ela pula o café. Fala assim, ó, hoje vai ter um bolinho também. Ela pula. E se você não correr para a porta, ela sai antes. Tá, né, individualmente, não sei qual é a situação dela, não sei o nome dela. Já perguntei, ela nem responde, ela sai. Falei, o dia dela vai chegar, né? Se Deus quiser. Trancar a porta, boa ideia, falar para o diácono trancar a porta, né? Então, o individualismo é terrível. E esse é um dos maiores problemas do homem moderno. É a solidão, né? E gostar de estar só. Muito bem. Para encerrar, então, irmãos, eu gostaria de sugerir 4 caminhos práticos para a gente desenvolver uma experiência comunitária. Todos nós devemos e podemos andar por eles. Primeiro, como é que a gente pode viver, então, em comunidade? Se envolvendo. O envolvimento é fantástico. Para se viver em comunidade é necessário que nos disponhamos a participar e a conviver desse grupo, para que esse senso de pertencimento possa surgir. Se você quer intensificar seu relacionamento com pessoas da igreja, é a necessidade de se dispor a participar da vida da igreja. E olha, você não perde nada com isso, você só ganha. Só ganha. Logo após a minha conversão, eu era rato de gabinete. Eu não saía de lá, eu perturbava o pastor Marcos. Pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo, como é que é isso, como é que é aquilo. E aí eu acho que ele já estava meio... Ele falou assim, pega esse livro e lê. E aí, ó, eu gostei, mas esse aqui, não sei o quê. Pega esse outro aqui. E aí já começou. E eu achava interessante que o livro dele na capa, na contracapa, diz assim, emprestar é um prazer, devolver é um dever, né? Aí a gente vai conhecendo, né? Então, não é possível participar de tudo, mas participe de tudo que você possa participar. Aí esse senso de pertencimento, essa ideia e esse conceito vai sair do papel para a prática. Você vai ver quão importante é a igreja na sua vida, para você consolar e ser consolado, amar e ser amado, cuidar e ser cuidado. Mas vá sempre na perspectiva, não do que a igreja pode oferecer para você, mas vá sempre na perspectiva do que eu posso oferecer para a igreja. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que se aproximam da igreja com o intuito de saber o que ela tem para te oferecer. E é uma perspectiva errada. O que eu posso oferecer para essa igreja com meus dons, com meus talentos, com aquilo que eu sou. Uma segunda forma de viver em comunidade é sustentando. Sustentando. Tornar-se suporte. E quando falo sustentando, não é só financeiramente. É se dedicar, se dispor. Há muito tempo a gente ouvia falar da seguinte forma, a igreja é feita com voluntários. Está errado. A igreja não é feita por voluntários ou com voluntários. A igreja é feita por servos que têm o privilégio de trabalhar na seara santa, de fazer a vontade de Deus, de ajudar aqueles que estão à sua volta. Terceiro, investindo. Todo envolvimento comunitário tem custo, irmãos. Todo envolvimento comunitário tem custo. Se você deseja incrementar e gerar vida comunitária, vai ter que ser disposto a contribuir. Como é bom esse lugar, climazinho agradável. Me senti em Curitiba hoje. Como é bom. Isso tem um custo. Como é bom ouvir
através de um aparelho que sai nas caixas. Tem custo. Então vale a pena. Não existe almoço grátis. E não existe culto bíblico sem custo, discipulado sem compromisso, salvação sem cruz. Não existe. Concluindo, para viver em comunidade há a necessidade de demonstrar. A necessidade de nós demonstrarmos graça, simpatia, misericórdia e perdão. Nessa sociedade que Bauman fala que é uma sociedade líquida, do amor líquido, que as coisas são passageiras, são efêmeras e são diluídas. Essa sociedade que é cheia de dores, nós precisamos mostrar empatia, aprender a chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e sermos servos e auxiliar uns aos outros nessa caminhada. Uma comunidade, ela tem todas essas perspectivas e vale a pena servir a Deus e vale a pena fazer parte de um lugar. Não um prédio, não uma denominação, mas um corpo coeso, sólido, forte, do qual podemos ajudar uns aos outros, como um corpo bem ajustado, do qual Cristo, então, é o cabeça. Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar? Ficar em pé um pouquinho, irmãos.